1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que seja entre vós, importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tende porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos dizeis? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e disse: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Então, irmão, Jesus na última ceia que ele teve com seus discípulos, e era a celebração da Páscoa, e domingo passado o pastor até falou sobre a Páscoa, e foi a última Páscoa também que ele participou com os discípulos dele. Então, na última ceia, Jesus ele disse que ele ansiou muito por aquele momento. Ele falou: eu desejei muito ter esse momento com vocês. E por que Jesus falou isso? Porque se você olhar, naquele dia ali estava cumprindo uma coisa muito importante, que era a nova aliança. Porque todos nós conhecemos a história, porque o homem pecou no Éden, no jardim do Éden, e a Bíblia diz que destituído todos foram da glória de Deus. Então todos foram destituídos da glória de Deus. Então a Bíblia também vai dizer que ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E desde quando Deus formou o mundo, Deus já tinha um plano. Porque Deus, ele é onisciente, ele é sabedor de todas as coisas. Ele também sabia que o homem ia pecar. Mas Deus tinha um plano, por isso que a Bíblia diz que ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E aqueles dois primeiros versículos da Bíblia ali, eu concordo até com alguns estudiosos, porque tem aqueles dois primeiros, eles podem ter milhares de separação de anos dos versículos que vêm a seguir. Porque a Bíblia diz assim que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus, o que é o tempo para Deus? Deus é o Senhor do tempo. O tempo existe para nós. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia é como 1000, não existe tempo. Tempo é só nós que temos. Então ele é o Senhor do tempo. Então ele, a princípio, ele cria os céus e a terra. E a Bíblia diz que a terra era vazia e sem forma. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí ele vai criando tudo, vai criando a terra, os animais. Mas a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E o homem peca. E Deus tem um plano. Aí Deus disse assim para a serpente, que da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. Ele pisará na sua cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, já era profetizado que também nos planos de Deus, Deus já tinha esse plano que o Messias ia vir, e este momento aqui era um momento que ia ser consumado da nova aliança.
Porque se você ler lá em Jeremias, no capítulo 31, e no versículo 31, a partir do versículo 31 até o 34, você vai ver que Deus vai falando assim: eu vou fazer um novo acordo com Israel, com o meu povo. Não o acordo que foi feito lá no Egito, que eles quebraram, que Israel transgrediu, mas eu vou fazer um novo acordo, um novo pacto, uma nova aliança entre Israel e Judá. E no versículo 34 ele vai falar bem assim, que não vai mais precisar ensinar as nações de Deus, eles ensinar de Deus para as pessoas. Por quê? Porque toda a terra, ele falou bem assim, que ia colocar o conhecimento dele em todos. Todos conhecerão, todos me conhecerão. Então, a partir de Jesus Cristo, né, porque até antigamente era exclusivo, Deus, os israelitas sempre achou isso, que Deus era a exclusividade deles, apesar de Deus ter escolhido eles para semear o evangelho, para ter o conhecimento de Deus. É verdade, eles que nos ensinou o evangelho, porque Deus escolheu Abraão e diz que de Abraão faria uma grande nação, e todas as famílias da terra seriam benditas no nome do Senhor. Então Jesus, na última ceia, ele falou bem assim: eu desejei muito este momento aqui com vocês. Naquela quinta-feira que Jesus foi preso, era a época da Páscoa, ele vai ressuscitar também no domingo de Páscoa, mas Deus sempre teve o plano. Você vê que em Josué, no capítulo 5, a partir do versículo 10, você vê que eles vão celebrar a primeira Páscoa na terra prometida. A Bíblia diz que eles estão acampados em Gilgal, nas campinas de Jericó. Eles estão celebrando a Páscoa, e a Bíblia diz que Josué ergue os olhos, e ele vê um homem diferente, e ele vê um homem que tinha uma espada na mão, nua, ou seja, sem a bainha. E Josué aproxima dele e pergunta assim: você é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E ele fala bem assim: não, mas eu venho agora como um príncipe do exército do Senhor. Aí Josué cai e o adora, e ele fala para Josué: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Não, mas eu venho agora como o príncipe do exército do Senhor. Então você vê que esse Deus que nos ama, Ele nos ama tanto, irmãos. Eu quero que vocês entendam: o Espírito de Deus sempre pairou sobre a face das águas antes da criação. Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então Deus já tinha um plano. Lá em Apocalipse, João vai dizer assim que Ele nos ama, que Ele é a fiel testemunha dos primogênitos, dos primeiros do morto, porque Ele foi o primeiro a voltar dos mortos. Ele mesmo disse em João, no capítulo 15, 10, ele diz assim que ninguém tem amor maior do que o dele. Ele disse assim: de dar a sua vida pelos meus amigos, eu de mim mesma dou, porque eu tenho o poder para dá-la e tornar tomá-la, porque de mim ninguém toma, porque Ele é o Senhor da vida. Ele disse: eu de mesmo me dou. Por quê? Porque a morte não tem poder sobre Ele, porque Ele próprio é a vida. Foi por isso que Ele disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quando ela disse: meu irmão há de ressuscitar, Ele disse: ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus falou: você está falando com a ressurreição e a vida. É eu que vou ser o responsável no último dia pela ressurreição. Está falando comigo. É tanto que ele chama Lázaro, e tinha 4 dias, ele estava em estado de putrificação, estava em decomposição. E Jesus chama ele para fora e restaura a vida dele, a saúde dele, tudo. Ele é o Senhor da vida. Então a morte não tem poder sobre ele. Então ele sempre esteve preocupado conosco. E no livro de Juízes também, em Josué, no capítulo 13, você vai ver que quando o anjo aparece para a mulher de Manoá, mãe de Sansão, ele aparece para Manoá, é o pai de Sansão, mas ele aparece para a mãe de Sansão primeiro, e depois
ele aparece de novo para ela pela segunda vez, e Manoá pergunta assim: qual é o seu nome? E ele fala assim: por que você pergunta pelo meu nome se já tem visto que é maravilhoso? E ele subiu na fumaça sob as labaredas de fogo do holocausto que Manoá tinha oferecido. E antes disso, Manoá pergunta bem assim para ele: você que apareceu para minha esposa? E ele disse assim: eu sou. Pode olhar lá que está com letra maiúscula. Eu sou. Está lembrado de quando Deus manda Moisés ir lá e libertar o povo dele, e ele falou assim: quem que eu vou falar que me enviou? Ele falou bem assim para ele: você vai dizer para ele, o eu sou me enviou. Aí ele diz assim também, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o eu sou. Então, quando Jesus diz assim: eu desejei muito ter convosco esse dia, é porque era a nova aliança. Então Paulo aqui ele estava entristecido com a igreja de Corintos. Ele está falando assim: vocês estão fazendo errado. Não foi isso que eu ensinei. Aí ele vai expressar assim: porque aquilo que eu ensinei foi o que eu recebi do Senhor. Aí ele vai dizer: porque o Senhor, na noite em que foi traído, ele pegou o cálice, né, ele pegou o pão e partiu, e disse assim: esse é o meu corpo que é partido por vós. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Ele pega o suco de uva. E todas as vezes que vocês comerdes e beber, fazei isso em memória de mim. Então, é um memorial, a ceia do Senhor é um memorial. E a igreja de Corintos, né, porque a ceia é comida, não era igual hoje, como o diácono, ele já vem, traz o pão ali, tudo certinho, os cálices, não. As pessoas se juntavam, né, e a igreja do Senhor, que era composta, a maioria deles escravos e servos, e tinha algumas pessoas ricas, no meio as pessoas traziam comidas, e comiam antecipadamente. E Paulo falou assim: vocês envergonham os que nada têm. Então a ceia do Senhor é uma coisa assim, ela é para ser partida. Você vê que ele pega o pão e parte, e reparte entre os discípulos, e é um memorial. Então ele vai dizer assim: essa é a nova aliança. Então foi feita uma nova aliança, era muito importante. Era um momento muito importante, porque Jesus era acostumado a partir o pão na hora da janta, durante a noite. Sempre Jesus partia o pão, era um costume, né? E comida, irmãos, é uma hora que você se ajunta. Quando a gente faz um encontro, a gente faz, né? Faz uma festinha, alguma coisinha assim. A maioria das pessoas vai ali, não é nem pela comida. O pessoal fala assim, mas não é. É pela conversa, é pela amizade, é para você conversar, rever os amigos, conversar. E então eles fizeram o contrário. Eles comiam, e aquelas pessoas que não tinham nada para comer não comiam. Então quando Paulo vai falar bem assim que eles dissemiam, essa coisa já foi interpretada errada, muito errada. Às vezes eu já cansei de participar da ceia, e na hora da ceia a gente vindo pedir perdão, tinha gente que te pedia perdão, até eu não sei nem porque eu estou perdendo, fulano aí sabe, se eu tenho ofendido alguém, aquele remorso, aquela coisa, não é isso. Se você estiver em pecado, não toma ceia, eu estou lascado, todo mundo está lascado, todo mundo está em pecado. Nós somos pecadores arrependidos. Não estou falando que nós temos que pecar, não, porque Deus disse: eu sou santo, sede santo porque eu sou santo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, porque Paulo, a explicação que Paulo está dando aqui é que a igreja de Corinto
discernia o corpo de Cristo diferente. Eles não estavam fazendo o discernimento do memorial que Jesus mandou, estava fazendo tudo ao contrário. Paulo falou, não, gente, não foi isso que eu ensinei vocês, não. Não foi isso, porque o que eu ensinei de vocês, eu recebi de Cristo nosso Senhor. Assim como Cristo me ensinou, eu ensinei para vocês. Vocês estão fazendo errado. Vocês estão discernindo o corpo de Cristo erradamente. Não é dessa forma. Vocês estão envergonhando as pessoas que nada têm. E a ceia nos ensina a ser bom, a repartir as coisas. Não fazer igual a igreja de Corinto fez, estava fazendo erradamente, né? Envergonhando as pessoas. Então isso mostra também o papel da igreja, né? De se preocupar com as pessoas, com quem está do seu lado, com quem está passando fome. Papel da igreja também. O irmão tem que se preocupar se o irmão está precisando de alguma coisa. Memorial de Cristo. Ele partiu o pão. E mesma coisa ele fez com o cálice, que é o sangue da nova aliança. Então, a partir deste momento, foi muito importante. Então, a ceia é um momento sublime da igreja. A igreja deve participar com alegria e não esquecer do que está participando, do corpo dele. É um memorial. Amém, irmãos?